Agora chegou a hora. Pode deixar lá não. Agora chegou a hora de aprendermos com a palavra do Senhor Jesus. Quem quer aprender com a palavra do Senhor, diga amém. Amém. Glória a Deus, amém. Então, quero convidar você a estar abrindo a sua Bíblia junto comigo na Carta aos Gálatas, capítulo 5. Carta aos Gálatas, capítulo 5. E vamos estar aprendendo com a palavra do Senhor Jesus. Quero mandar paz para todos que estão assistindo também. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Amém. Carta aos Gálatas, capítulo 5. Amém. Glória a Deus. Quero dar as boas-vindas a todos, que Deus abençoe a todos, né? Sejam bem-vindos a todos nessa noite fria. Eu estava até falando com o irmão Gilberto, irmão, que noite fria, né? Mas Deus é quem aquece, é Deus que abençoa, amém? Todos encontraram? Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 em diante, amém? A palavra do Senhor diz: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão o desejo da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rinchas, ciúmes, iras, discórdia, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja dos outros. Amém? Deixa marcadinho nessa passagem. Vamos orar para que Deus nos dê o entendimento da palavra. Ó Deus de poder e de glória, Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aqui nesta noite, meu Pai, acabamos de ler a Tua mensagem, mas é o Senhor que nos dá o entendimento, é o Senhor, meu Pai, que vem a nos usar, meu Pai. Usa, Senhor, Pai, com Teu Espírito, Teu servo. Tira, meu Pai, todo o nosso eu, toda a nossa carne, que somente a Tua palavra seja ministrada nesta noite, e toda dificuldade, todo o mal, que seja repreendido em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Podem se assentar, e quem puder, as palmas é para o Senhor Jesus. Irmãos, toda essa leitura que nós acabamos de fazer é o Senhor nos mostrando dois caminhos que nós não podemos andar nos dois. Nós temos que escolher um deles para nós andarmos. Deus nos mostra nessa leitura que o você andar na carne é você andar nos desejos que a carne quer a cada dia. E Deus chega a nos mostrar alguns dos pecados que é o desejo da carne. E isso, nós vivendo em um desses desejos que são da carne, ele chega no final do versículo dizendo: os que tais praticam essas coisas não herdarão o reino de
Então, Deus nos mostra nessa leitura dois caminhos. Deus mostra dois caminhos, a qual só um é importante e benéfico para cada um de nós. E ele chega a mostrar que o outro é um caminho terrível, um caminho sem volta, um caminho a qual, por uma vez condenado, não tem mais, saída. A gente vê que nos Estados Unidos tem a condenação, de morte, A pessoa faz uma coisa muito grave, é condenado à morte. Amém? E dificilmente aquela pessoa ali vai sair daquele corredor. Vai chegar o tempo ali e chegou e pronto, acabou. E aqui Deus nos mostra que o caminho da carne, quando nós vivemos a carne, quando nós vivemos o desejo da carne também, se nós morremos nesse desejo, nesses pecados que a carne nos impulsa a querer a cada dia, também, depois de morto, não tem como mudar mais as coisas. Algumas religiões dizem, acende uma vela de 7 dias. Não há mais. Não há mais possibilidade. Não tem 7 velas de 7 dias, de 1000 dias. E quem vai garantir que as velas que você acendeu de 7 vidas fez efeito? Porque a pessoa passou a vida inteira pecando. A pessoa passa a vida inteira pecando. Aí chega um parente, lógico, a gente quer fazer sempre o melhor para aquele ente querido, E eu admiro a pessoa que ela se propõe, mas você tem que se propor agora, é hoje. Se você quer fazer alguma coisa por alguém, não deixa para fazer depois de morto, não. Eu não gosto dessas homenagens que faz depois da pessoa morta, faz várias homenagens, várias coisas. Não, tem que fazer em vida. Se você quer fazer algo por alguém, faça em vida. Se você quer que o seu filho seja salvo, traz ele para a igreja. Se você quer que aquela pessoa que você ama, ela tenha uma vida boa, que ela tenha emprego, que ela tenha saúde, traz para a igreja, coloca ela nos caminhos do Senhor Jesus, porque só existe 2 caminhos: o caminho da carne, que nos leva à morte eterna, que também tem o caminho que nos leva à vida eterna também, que é viver no Espírito. A pessoa que ela vive no Espírito, qual é o desejo de uma pessoa viver no Espírito? É coisas boas, é fazer algo bom, é sempre ajudar o próximo, é sempre estar buscando as coisas de Deus. Uma pessoa, uma pessoa que ela está no Espírito, qual é o desejo dela? Orar, ir para a igreja ou ir para um samba? Ir para a igreja e orar. Amém? Agora, se ela está na carne, se ela está no desejo da carne, não é de sambar, não é de... Olha, até que eu fiz um xingado aqui. Eita! Mas eu não gosto de samba, não, porque o meu negócio era forró. Então, viver na carne, você não está trazendo nada para a sua vida. E ainda as pessoas te veem na carne, indo para os lugares a qual não se satisfaz, elas também é incentivada a ir. Muitas vezes uma pessoa, dificilmente ela te oferece 1 quilo de arroz, mas uma cerveja, você passa num bar, vamos tomar uma. Sim ou não? Muitas pessoas, ela te oferece um cigarro. Agora vê se elas oferecem um pão. Não oferece. Então, irmão, tem muita diferença o caminho do Espírito e o caminho da carne. O caminho da carne vai sempre nos levar a viver o que o mundo oferece, a viver as coisas do mundo. Eu digo por mim mesmo, quando eu vivia no mundo, há 20 anos atrás que eu vivia no mundo, mais de 20 anos, creio, ou 20, por aí. Amém? Chegava a sexta-feira, chegava o sábado, a minha carne ficava doida. Eu já trabalhava a semana toda querendo juntar o dinheiro, querendo ter um dinheiro para ir para onde? Para o Amado Batista, para ir para algum forró. Amém? Ficava procurando aonde que vinha alguma banda do Ceará, famosa, até calcinha, limão, qualquer coisa que viesse de lá, eu estava dentro, eu ia, porque era o desejo da carne. Era o desejo da carne. Já saí daqui para ir lá em São Bernardo do Campo, para ir um show lá de Amado Batista. Que é bem 2 horas de viagem, 3 ônibus. Irmão, é o desejo da carne. Agora, muitas vezes a igreja é do lado da sua casa e muitas vezes a pessoa não vai.
Mas quando a gente está no mundo, você diz, vamos para tal lugar, a pessoa vai a pé, vai de jumento, vai de qualquer coisa, porque é o desejo da carne, é a vontade de estar lá, é a vontade de ver as pessoas andam, leva-se muito mais para ir buscar as coisas do mundo. Agora, para buscar as coisas de Deus, são pouco. Às vezes a igreja está 2 quadras, 3 quadras, e as pessoas, hoje eu não vou, hoje está frio, está chovendo, eu não vou. Irmão, nas coisas do Espírito você tem que se esforçar para buscar. Quando nós vivíamos no mundo, a gente não ia para as coisas do mundo, não fazia. E irmão, eu ia trabalhar no outro dia, nem dormia. Não dormia não, porque dava tempo. Chegava 5 horas, já dava tempo só se sentar ali, tomar um banho e ir para o trabalho. Mas hoje a pessoa chega do trabalho, não dá mais tempo não. Aí fica enrolando, aí pensa que não, aí não dá mais tempo não. Aí não dá mais tempo mesmo. Amém? Então nós temos que dividir os caminhos. Tem o caminho da carne, que é o desejo de fazer as coisas do mundo, mas também tem o caminho do Espírito. E o caminho do Espírito é viver de acordo com a palavra de Deus, é buscar as coisas de Deus, para que você possa ter uma saúde boa, para que a sua família ande bem, para que você tenha porta de emprego. Porque quando você busca o Senhor, sabe o que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas são acrescentadas. O que são as demais coisas? Se você ler os versículos anteriores, do 19 até o 33, você vai ver que as pessoas se preocupam com emprego, com carro, com casa, com bens, com saúde, com todas essas coisas. Aí Deus vai falando, quando Deus chega no 33, Deus diz somente isso: buscai o reino de Deus e a sua justiça. Qual o reino de Deus? A palavra. A sua justiça é você viver a palavra do Senhor Jesus. Aí ele diz que as demais coisas são acrescentadas. Se você está vivendo a palavra de Deus, você precisa de uma porta de emprego, Deus abençoa que você abre, que Deus consegue uma porta. Você precisa de um casamento, é Deus que abre e ali uma porta e mostra uma pessoa que vai te fazer feliz, que vai viver do seu lado. E tudo que você precisa é Deus que acrescenta na sua vida. Aí você tem que primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça. Amém? E olha o que diz a palavra do Senhor Jesus, amém? Olha o que diz a palavra do Senhor Jesus, a carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, o seguinte: viva no Espírito, e vocês jamais satisfarão o desejo da carne. Por quê? Se você está em Espírito, não tem como você estar em Espírito, orando, ou lendo a Bíblia com a cervejinha de lado. Não combina. Combina? Não. Se você está no Espírito, você está querendo mais orar, está querendo mais ler a palavra, está querendo mais assistir uma pregação, seja no YouTube, seja no Facebook, como agora está transmitindo pelo Facebook, logo também vai ser pelo YouTube também. Então você mesmo de casa, mesmo de onde você estiver, você consegue se alimentar da palavra. Este é o intuito de Deus. Isso foi o motivo principal que Deus, o Senhor Jesus, foi crucificado naquela cruz, para nos dar a salvação. Aí, pastor, e a nossa vida, e o nosso trabalho, e a nossa saúde? Ele não diz lá em Mateus 6,33, buscai o reino de Deus, que as demais coisas são acrescentadas. Ele sabe o que nós precisamos. Irmão, pode ter certeza que Deus sabe o que cada um aqui precisa. Talvez ele precise de algo que ele não precisa. Talvez ele precise de algo que ele já não precisa. Deus sabe de cada um o que cada um precisa nesta noite. E vocês, para ter de Deus, o melhor é você buscar Deus em primeiro lugar. É você procurar viver no Espírito, procurar viver em santidade, procurar viver da maneira que a Bíblia te ensina, que a palavra de Deus te ensina. Eu digo, a palavra de Deus no lugar certo. Porque hoje, irmãos, você vê na televisão, vê nas igrejas, o que as pessoas mais ensinam é só as coisas deste mundo. É carro, casa, venha para a campanha, venha para isso, venha para aquilo, e você tem que pagar para você conseguir um algo. E quando você não consegue, diz, sua fé foi pouca, sua fé foi pequena. Irmão, teve um homem que vendeu uma casa e deu para uma igreja.
lá perto da nossa igreja, não foi para a nossa não, tá? A nossa igreja é assim, ó, simplesinha, tanto essa como uma outra lá. Amém? Vendeu uma casa e deu para uma igreja. A família foi morar na rua de aluguel, destruiu, a mulher separou, acabou com a família. Parece que eles fazem uma lavagem espiritual na sua vida, a ponto de você vender a casa, irmão. Vender uma casa para dar à igreja, irmão. Aonde, que ponto nós chegamos, irmãos? Pensando que está no tempo dos apóstolos que vendiam, tá? Mas ali dava porque tinham muito sobrando e dava e não ficava desamparado, não. Amém? Mas Deus, ele diz, buscai a Ele, o reino de Deus, e as demais coisas são acrescentadas. Você não precisa vender sua casa, sua geladeira, sua casa para dar para a igreja, não. Você só precisa obedecer essa palavra, viver no Espírito, viver de acordo com a palavra de Deus, que Deus te abençoa. É Deus que abre porta de emprego, é Deus que abençoa na saúde, abençoa em todas as áreas. Amém? E aqui Deus mostra dois caminhos claros, somente esses dois caminhos, irmãos. Somente dois caminhos, ou você vive no Espírito ou na carne. A carne é essa, desses pastores falsos, que eles querem ganhar dinheiro, querem comprar fazenda, querem comprar jatinho, querem viver lá no topo da riqueza. E ele vai enganando as pessoas, enganando. Olha, dele que você vai ser abençoado 10 vezes mais. O que faz uma pessoa vender uma casa para querer 3 casas? E aí fica sem nada. Fica sem nada. Sendo que não há necessidade, irmão. Irmão, aqui nós só falamos do dinheiro no último minuto e é somente dízimo porque está na Bíblia, somente oferta porque está na Bíblia, senão nem falava. E é porque pagamos aluguel. Se a casa fosse nossa, os alunos nem falavam. Dizia, Senhor, não vamos ministrar não, Senhor, me permita não ministrar dízimo, porque não tem necessidade, a casa como o Senhor nos deu, e não ministraria. Irmãos, tem muita roubalheira, muita enganação, sendo que Deus, ele mostrou os 2 caminhos. Deus já mostrou os 2 caminhos. Se você quer ser feliz, se você quer vencer a dificuldade, se você quer ser salvo, se você quer ser salvo, você quer colocar a sua família no caminho da salvação. Eu não digo que você vai salvar a sua família, você tem como colocar ela no caminho da salvação, mostrar ela o caminho do Senhor Jesus. Agora, incentivar ela, vir colocar-se no caminho do Senhor. Aí você fez a sua parte. Amém? Olha o que a palavra do Senhor diz, ó. Versículo 17, amém, ó. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Ou seja, a carne dá um desejo essa hora, que seria bom que a carne essa hora, né? Uma coisa quente, algo, né, do mundo, se esquentar e tudo coisa do mundo. Porém, a do Espírito, ele queria o quê? Estar na igreja. Quem trouxe você aqui? O Espírito Santo te conduziu nesta noite. Você foi guiado pelo Espírito Santo para vir aqui, né? Não fui na porta de nenhum, né? O único que eu chamei, que encontrei ali, foi o nosso irmão Gilberto, que faz dias que ele não vem. Aí eu encontrei ele, irmão Gilberto, hoje tem culto, meu irmão, tem culto. Aí ele foi em casa, chamou o pai e veio. Foi demais, Deus que trouxe pelo Espírito. E se você está aqui, é porque Deus está te convidando a viver no Espírito, buscar as coisas de Deus sempre, a viver a santidade, viver buscando a cada dia mais. Olha o que diz aqui, ó, versículo 18, amém? Ó. Amém? Versículo 18. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ou seja, se a pessoa está vivendo no Espírito, a lei, ela não pode te fazer mal. Para que existe a lei? Não é para julgar as pessoas que fazem coisa errada? A lei do mundo aqui? A lei do mundo aqui, né? Ela não está aí, não é para fazer viver as pessoas de acordo com ela, né? Se a pessoa faz uma coisa errada, rouba, vai preso e tudo. A lei de Deus também, se a pessoa peca, a pessoa vai ao julgamento também. Se a pessoa está vivendo em pecado, ela vai ser julgada também.
Amém? E aí agora no versículo 19 em diante vai falando de alguns pecados que são da carne, que são desejos que a carne ela busca a cada dia. E aí vai ser julgado pela lei. Porém, a lei de Cristo. A palavra do Senhor diz na carta de 2 Coríntios, amém? Na carta de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, a palavra do Senhor diz que todos nós, não somente eu, nem somente, todos nós, temos que comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um pague segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio dessa carcaça, por meio do corpo. E aí por isso que temos dois caminhos, o caminho no Espírito e o caminho na carne. E olha o que diz aqui, sobre o desejo da carne, versículo 19, amém? Ora, as obras da carne são conhecidas, são imoralidade sexual. É o desejo da carne. É fazer as coisas, é viver na prostituição, é querer antes de casar. Não que você não possa ter a sua esposa, viver o seu matrimônio. Irmão, tem algo que as pessoas, eu vou já terminar a leitura. Há muitas pessoas dizem, fulano nasceu em pecado. Não. Ninguém nasceu em pecado se foi do matrimônio. Porque o que está lá em Gênesis? Deus diz, multiplique. Como que uma pessoa vai se multiplicar se não tiver o ato? E por que as pessoas dizem que todo mundo nasceu em pecado? Como que Deus ia mandar você se multiplicar? Deus ia mandar você cometer um pecado? Não. Agora pecado é quando eu faço uma pessoa que não é a minha esposa. Aí cai em quê? Adultério. Ou fornicação. Duas pessoas juntas. E ainda tem mais um ditado, né? Que a pessoa diz, junto com fé, casado é. Não. É amancebado, como diz lá no Nordeste. É amancebado. Como diz lá no Nordeste. A minha avó, quando eu tinha 16 anos, ela via que eu estava tendo um corpo já de jovem, assim, bonitão, né? Um jovem bonitão. Ela disse, meu filho, nunca se amancebe. Porque ela viu que eu estava na fase ali de já querer uma mulher, né? Nunca se amancebe. Espere e case. Hoje, os jovens estão vivendo um ano, e olha lá, um ano, junto e se separa. Porque não tinha um alicerce. Porque não foi vontade de Deus. Porque não puseram Deus em primeiro lugar. Irmão, existe somente dois caminhos. Você viver na carne, viver no desejo da carne, ou viver no desejo do Espírito Santo. E o caminho certo é viver na vontade de Deus. É viver no Espírito. E olha aqui, o que diz aqui, imoralidade sexual, libertinagem, idolatria, feitiçaria. Irmãos, a pessoa que pratica idolatria, e esse tempo, irmão, de política, as pessoas vêm idolatrando, correndo atrás desses homens, para cima e para baixo. Eu dou a vida para o fulano, fazendo isso. Isso tudo é idolatria, irmão. Nunca a gente não pode fazer a nossa parte como eleitor. Você vai lá, vota e pronto. Eu nunca gostei de andar correndo atrás desses homens. Ninguém nem sabe quem eu votei, a não ser a minha esposa. A não ser a minha esposa. Eu vou lá, voto, não falo de política, de vamos votar então. Eu falo, não, da igreja, na casa de Deus é casa de oração. As pessoas têm que aprender o que é servir a Deus. Aí fica lá e levantando bandeira de fulano. Depois essa pessoa faz uma coisa errada. Muitas vezes não, muitos já estão lá fazendo coisa errada, mentindo, falando coisas que não devem, apresentando coisas que não existem, mentindo, e as pessoas envolvidas, irmão, nessas coisas. Porque nós somos cristãos. Nós temos que andar em santidade, no Espírito. Como que essas pessoas estão vivendo no Espírito desse jeito? Não tem como. Não tem. E olha o que diz aqui, a lei da idolatria, feitiçaria, inimizade, irmãos. Quantas pessoas estão aí procurando, se você não é do mesmo partido, não fala mais nem com você. Se você não é da mesma inglês dele, não, se possível, mata.
Estão pior do que os times de futebol. Os times de futebol, o torcedor vai lá, joga pedra, faz tudo um contra o outro. A política está do mesmo jeito. Não podemos estar no meio, não. Nós temos que só, chega lá o seu dia, você vai no seu coração, na sua mente, em que você vai votar, vai lá e tanto. Porque se você não vai, você vai pagar a multa e nós não podemos dar mau exemplo. Mas fora isso, nós não podemos estar no meio dessas coisas. Pastores, no meio. Ixi, nem vou morrer com assim. Amém? E olha o que diz aqui, ó. Depois de inimizade, ó. Rinchas, ciúmes. Irmão, você não pode ter ciúme. Você tem que acreditar na sua esposa, no seu marido. Quantas pessoas matam por causa de ciúme? Entrega na mão de Deus. Deus, põe as tuas mãos no meu marido. Abençoa. Põe as tuas mãos na minha esposa. Abençoa ela. Abençoa ele. Tira toda investida maligna. Que possamos andar fielmente. Fidelidade. Ela tem que existir no meio do casal. Amém? E olha o que diz aqui, ó. Acabei de falar. Iras, discórdia, divisões, facções. Pessoas vivem no meio de facções. Inveja, irmãos. Irmão, olha o que diz aqui, ó. Invejas. Você não pode ter inveja das coisas de ninguém. Se você achou bonito uma roupa de alguém, algo, qualquer coisa que você achou bonito, você ora, Deus, será que eu mereço algo tão bom? Se for da tua vontade, me dá. Mas se não, não quero nem olhar mais. As pessoas ficam com inveja das coisas dos outros. Irmão, e a inveja, olha o Satanás, porque ele foi expulso do céu porque ele teve inveja de Deus. E é uma das coisas, é um dos pecados que Deus mais condena, é a inveja. E as pessoas têm inveja de uma bicicleta, têm inveja de um calçado, têm inveja de um carro, têm inveja de uma casa. Tem pessoas que elas vão na tua casa para ver o que tem dentro para comprar igual. Quantas pessoas já foi na nossa casa e olhou, aí foi na casa e tinha um igualzinho. Inveja, irmão. As pessoas porque têm inveja, você tem que dizer, Deus, tira essa inveja de mim. Você não pode ter inveja. A pessoa invejosa, ela não entra no céu. Vamos já chegar lá nesse ponto, ó. Está aqui, ó. Inveja, bebedeiras, orgias. As pessoas que vão lá, que nem eu mesmo, quando eu vivia no mundo, apesar que eu nunca fui de beber, mas estava lá nos forró, na orgia. Amém? Em toda a minha vida eu bebi no máximo 6 cervejas, em toda a minha vida, quando vivia no mundo. 2 vezes que saí, uma na festa, foi uma festa que bebi umas 2, se não me engano 2 ou 3. Outra vez no dia seguinte fui para o clube. Cheguei lá, fiquei o dia todo tomando banho e tudo, e tomei acho que umas 2 ou 3. Na hora de ir embora, já todo vestido, todo arrumadinho, passei ao lado da piscina. Caí dentro, o mundo rodou. Eu disse, nunca mais. Isso não é para mim. Eu devia ter o quê? Acho que 18 anos, talvez. Eu disse, nunca mais. Não era cristão, não era nada. Mas foi uma decisão minha. Nunca mais. E por que eu estou aqui? Porque Deus viu em mim a diferença. Sempre foi assim na minha vida. Eu não deixei o pecado me dominar. Nunca deixei. Eu posso pecar. Ninguém é isento de pecar. Mas o pecado não me domina. O pecado não pode me dominar. Não pode dominar. Amém? E se nós vivemos no Espírito, é o Espírito que conduz a nossa vida. Amém? Olha o que diz aqui, ó. Continuando. Amém? Depois de inveja, bebedeira, orgias e coisas semelhantes a esta, declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está vendo? Os que praticam essas coisas
bebedeira, orgia, idolatria, libertinagem, impureza, inveja, todos esses pecados que nós lemos. Quem pratica estas não entrará no reino de Deus. Por isso que a igreja tem que pregar a palavra. Irmão, se chega... olha, sabe o que tem acontecido? Vamos supor, eu sei que o irmão gosta de uma bebida. Jamais vou pregar sobre a bebida, é só um exemplo, para que ele não saia da igreja. É o que está acontecendo nas igrejas. Não se fala mais do pecado para que a igreja cresça. Não tem um ditado que é melhor, como se diz, meu Deus? Não, é melhor um pouco em qualidade do que um monte sem qualidade. É coisa assim, amém? Então eu prefiro que aqui esteja como está hoje, né? Deixa eu fazer uma conta rápida. 3, 6, 9, 10, 12, que fomos todos para o céu, e que 100, a igreja com 100 e um só entrar. E olhe lá. Amém? E olhe lá. Porque a palavra do Senhor fala em Efésios capítulo 5, versículo 11, não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. E se você está numa igreja que está em pecado, que está todo mundo em pecado, você está sendo o quê? Cúmplice. Você está ajudando a crescer aquela igreja, você está incentivando aquela igreja a continuar enganando as pessoas, a continuar fazendo coisas erradas. Amém? E olha o que diz aqui, ó, versículo 22, ó. Depois que Deus fala sobre o fruto da carne, né, que nos entrega todos esses pecados, olha o que Deus fala aqui no versículo 22, ó. Mas o fruto do Espírito é amor. Tá vendo? Quando você tem o fruto do Espírito, você ama as pessoas, você quer o bem das pessoas. Amém? Alegria. Irmão, a alegria tem sumido no meio das famílias. Uma pessoa triste, uma pessoa angustiada no meio do lugar, contamina toda a casa. Você já prestou atenção? Quando o pai de família ele não está bem, a casa toda fica triste. Quando a mãe não está bem, a casa toda fica triste. Amém? Então, distribua a alegria, distribua a paz dentro do seu lar, no seu trabalho. Dê alegria àqueles que estão próximos. Amém? Ah, pastor, mas está tão difícil a minha vida que eu não consigo sorrir. Busca a Deus, Senhor, tira essa angústia, tira essa dor, tira esse algo que está me perturbando, para você distribuir alegria, você distribuir amor por onde você anda. Amém? Olha o que diz aqui, ó. Depois de alegria, ó. Paz, longanimidade, benignidade. O que é benignidade? É a pessoa ser boa, né? A pessoa ser boa com aqueles que você, não somente com aqueles que você faz parte do seu ciclo, da sua família, mas ser uma pessoa boa. Amém? Veja aqui, ó. Bondade, fidelidade. Seja fiel. Amém? Acabamos de ler no versículo 21 sobre o ciúme. Aqui, ó. É o contrário do ciúme. É o contrário da infidelidade. Seja fiel. Seja fiel com Deus. Seja fiel com a sua família. Seja fiel com aqueles que acreditam em você. Amém? E aí o que diz aqui, ó, depois de fidelidade, ó. Mas mansidão, domínio próprio. Quantas pessoas não têm domínio próprio? Qualquer coisinha se estremece, joga pedra, faz tudo, chama nome com as outras. Não, tenha domínio próprio. Seja mais calmo. Amém? Olha o que diz aqui, ó. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, se você é de Cristo, você crucifica a sua carne. Você não deixa a carne te dominar. Não deixa o pecado te dominar. Sempre foi assim. Eu fui muito rebelde comigo mesmo. Irmãos, a primeira coisa que eu fiz comigo mesmo foi sobre a bebida. E depois, quando Deus me chama para a casa dele, quando eu me converti, né, estava indo para a casa do Senhor, acho que foi a terceira semana, eu aprendi,
né, fui aprendendo sobre tudo e eu fui logo deixando. Deus, tira isso de mim. Tira. Uma vez eu cheguei em casa, tirei tudo que eu tinha de jogo, de dominó, de dama, e eu jogava em clubes, eu ia para participar de um torneio, fui até em Maripurã participar de um torneio, fui vice-campeão lá, mas quando eu aprendi na palavra do Senhor que a porfia não é de Deus, quebrei tudo, joguei no lixo. Nós temos que dizer não ao pecado, nós temos que buscar a santidade de Deus. Só existem dois caminhos: viver no Espírito, agradar a Deus, ou viver na carne e agradar o inimigo. Amém? Só existem esses dois caminhos. Então que nós nos esforcemos a cada dia a viver o caminho da santidade, a viver o caminho do Senhor Jesus. Amém? Todos compreenderam a palavra? A palavra está encerrada e as palmas é para o Senhor Jesus.